4 Mini O saiu, tá todo mundo curioso, querendo saber o que ele trouxe na bagagem. E a gente tá aqui para discutir isso. Então, vambora. Fala, galera! A gente tá aqui direto do garagem para aprofundar no que o 4 Mini O trouxe de diferente, o que vai mudar para a gente que trabalha principalmente com automação de atendimento na nível de fluxo, de integrações. Então, o papo aqui hoje é sobre isso. E a gente vai começar com o Maru, trazendo para a gente aí uma visão geral do 4 Mini O. Vamos lá, galera. Foi lançado o GPT-4o Mini e ele veio para mudar o jogo de automações. A primeira coisa, a gente tá nessa corrida de IAs que estão rodando aí no mercado. Todo dia a gente tá tendo o lançamento de coisas novas. Gemini correndo atrás, a gente tem OpenAI com o GPT, a gente tem a Meta com a Llama. E o fato é, como o GPT foi o primeiro a entrar nessa corrida, ele foi quem saiu na frente e agora o pessoal estava correndo atrás, disponibilizando inteligências artificiais muito boas, muitas vezes sem custo ou com custo muito barato, em relação principalmente ao GPT-4 e ao GPT-4o, que foram os GPTs que mais se popularizaram agora. E aí talvez a OpenAI tenha sentido um pouquinho, né? Porque as pessoas que trabalham com automações estavam buscando ali outras soluções para poder utilizar, ao invés de ter que depender do GPT-4 e do GPT-4o. E agora chegou para mudar o jogo o GPT-4o Mini. Vamos lá, diferenças principais, e aí falando exclusivamente dos GPTs, entre o 4o Mini e as versões anteriores a ele. Primeiro, custo. Segundo, desempenho. Terceiro, capacidades. E quarto, a possibilidade que ele tem, e aí isso eu vou falar atrelando junto ao custo, tá? De fazer buscas em arquivos, leituras de código e etc. E aí fica sempre a questão, né? Chegou um novo modelo, esse modelo ele substitui o modelo antigo, ele vem, né? Quando a gente chegou com o GPT-4, que tinha uma distância muito grande do GPT 3.5, a gente sentiu essa necessidade de substituição, apesar do custo dele, quando a gente fala dentro da automação, ser totalmente inviável. Mas agora vem o Mini, ele vem para substituir o 4O, ele vem para colaborar com o 4O. Qual que é o lugar dele na mesa? Beleza, vamos responder isso, mas antes, parênteses do Maru. Tudo vai depender da sua estrutura. Quando a gente está falando de utilizar o 4o Mini e utilizar o 4o, a gente está falando de um modelo que é o 4o, que é mais robusto, tá? E o 4o Mini é a versão light dele, né? A versão mais leve. Se a gente está falando de um modelo de automações de chatbot, onde você tem, sei lá, um prompt de 1, 2 páginas, honestamente, vai no 4o Mini sem pensar. Mas isso a gente está falando de automações de chatbot. Por quê? Porque se a sua estrutura é uma estrutura de automação que a sua IA tem múltiplas e múltiplas e múltiplas páginas de instruções, você vai sim precisar de um modelo mais robusto, e aí não vai ser interessante que você venha para o 4o Mini. Então a maior diferença entre elas, em termos de processamento, é isso. O 4o ainda é o mais robusto, mas o 4o Mini, para a realidade das pessoas que trabalham com automações, entre aspas, simples, né, de chatbot, de criação de documentos, de envio de mensagens, de envios de e-mail, enfim, 4o Mini for the win, cara, só vai. Eu acho que tem esse recorte, assim, quando a gente fala sobre isso, trazendo para a prática, eu posso usar o 4O Mini de olho fechado dentro do meu fluxo, porque ele vai responder muito bem e ele vai me custar muito barato, então ele vai permitir que você faça inúmeras aplicações. E o segundo ponto é, se eu quiser, por exemplo, analisar o comportamento de todos esses meus usuários, eu estou jogando toda essa interação dentro de um banco de dados, e eu quero analisar essas interações para criar um perfil, direcionar para melhorar a experiência do cliente, aí a gente já pula para o 4O. Acho que essa é a principal diferença que a gente pode fazer no uso de quem trabalha com automação para atendimento, que é a nossa realidade aqui. Primeira coisa que a gente fez com o lançamento foi testar as versões, porque você vai ter que encontrar qual que é o limite de cada uma. A gente quer sempre gastar menos, quer ter um custo menor, quer entregar um custo menor para o cliente, e a diferença está dando, se não me engano, 33 vezes mais barato. Então, faz os testes, vê como o 4o responde, como o 4o Mini vai responder, para saber quando consegue usar. Esse detalhe que o Vitor colocou é muito importante, assim, a gente pontuar que, por exemplo, dentro da nossa construção de estruturas, né, de fluxos, a gente sempre validava. Então, às vezes, naquele ponto específico, a gente utilizava o 4O,
quando era algo que precisava de mais detalhe, de mais robustez na análise, e nos outros a gente ainda usava o 3.5 para realmente tentar abaixar o custo. Quando a gente fala de escala, a gente tem que ter esse jogo de cintura para saber qual usar. E aí o 4O Mini, né, ele vem justamente para meio que unificar ali, então praticamente todos os pontos, então a gente está falando de um tratamento de um fluxo gigante que a gente tinha essa divisão do 4O e 3.5 para reduzir custo, a gente jogou o 4O Mini em tudo e o custo ainda vai ficar mais baixo. Então eu facilito meu trabalho e abaixo meu custo. Exatamente. E dá mais segurança, né? Porque o 3.5 a gente tem que fazer um super treinamento para ter um pouco de segurança que ele vai responder como a gente quer. E com o Mini, a gente consegue ficar bem mais tranquilo. E assim, eu sei que em relação a isso, a gente está ainda defendendo que a utilização do 4O de fato é importante, principalmente para as questões mais robustas, e vai ter gente que vai falar: ah, mas os dois aceitam 128K de contexto. Sim, os dois aceitam, mas, de novo, vai lá, estressa e vê como cada um vai se comportar. Vocês vão entender o que a gente está querendo dizer na diferença de desempenho, tá? De entrega de resultado. E o que a Mari falou também é muito verdade. Hoje, atualmente, a nossa estrutura vai ser toda modificada para entrar no 4O Mini, porque a gente vai conseguir um resultado melhor onde a gente tinha o 3.5 e a gente vai conseguir um custo menor onde a gente tinha tanto o 3.5 quanto o GPT-4O. Então, cara, ele veio para mudar o jogo, principalmente considerando que todas as ferramentas de construção de fluxos integram quase sempre nativamente com a OpenAI, tá? Ah, Maru, mas tem ferramenta que tem inteligência artificial gratuita? Tem, mas agora o custo é infinitamente menor para infinitamente menos trabalho para você ter a utilização dela, tá? Quando a gente fala de custo, então, o 4O, ele entra com $5 e ele sai com $15 por 1 milhão de tokens. Então, guarda esse número, 5 e 15, né? $5 e $15. Quando a gente vai para o Mini, ele vai para um custo de 15 centos de dólar por milhão de tokens de entrada e 60 centos de dólar por token de saída. Está falando de 33 vezes menos, 33 vezes mais barato do que o 4O. Então, eu acho que usar com parcimônia o O quando for realmente necessário, vale sim, não é uma carta para a gente tirar da manga agora, igual a gente vai fazer com 3.5. Então, realmente, o 3.5 que ia ser descontinuado em setembro, como dizem por aí, na verdade, para a gente aqui, ele foi descontinuado ontem mesmo. E aqui no Garage a gente tem muito essa função, não só de trazer esse conhecimento para a gente, trazer para colocar dentro da nossa operação para os nossos clientes, mas principalmente trazer essa informação para vocês em primeira mão. Então, a gente testou, estressou ele ontem, estressou ele hoje, e só por isso a gente está liberando esse vídeo. Ontem à noite a gente já estava com live no ar, tem live na área de membros, se você não assistiu, vai lá, assiste, porque é um conteúdo que ficou bem legal. E aí eu queria que o Maru apresentasse, tá, lindo, maravilhoso, na prática, como é que eu uso o 4O Mini, o que dá para fazer com ele? Eu vou mostrar aqui para vocês o fluxo que eu construí. É um fluxo extremamente simples, que a ideia desse fluxo eu vou deixar o assistente livre, tá? Completamente livre, para seguir o prompt, e no prompt eu falei para ele as informações que eu quero que você consiga: nome, telefone, faixa salarial, qual é o interesse dele, e tenta levar ele para um agendamento. E aí você vai pegar a data do agendamento e a hora do agendamento. Tudo isso aconteceria só neste bloquinho aqui, do grupo 1. Esse loop vai acontecer e a instrução dele é: quando finalizar esse atendimento, ou seja, quando você conseguir todas essas informações, você vai me mandar #atendimento finalizado com o emoji do saquinho de dinheiro. E aí eu coloquei um validador aqui rápido que verifica: a resposta do meu GPT tem esse saquinho de dinheiro? Se tiver, a gente vai vir para cá. Se não tiver, eu vou dar a resposta do GPT para o meu cliente e vou retornar. Vamos ver como que o 4O Mini se comportou nessa brincadeira. E antes da gente fazer esse teste, eu vou mostrar aqui para vocês o custo da minha OpenAI. Então a gente está vendo ali, ó, GPT-4O Mini. Ele está com menos de 1 centavo. O prompt, ele não é um prompt pequeno, é o do assistente imobiliário. Então a gente tem, ó, não é um prompt pequenininho. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente sabe que o tamanho do prompt vai influenciar no custo do input.
A cada vez que eu mando uma mensagem, ele lê todo o prompt para poder me responder. Sempre que a gente tem essa entrada de mensagem do usuário, não é só o input do usuário, é o prompt inteiro que é lido. Então vamos lá. Esse loopingzinho vai acontecer até a gente colher todas as informações. Vamos testar lá no WhatsApp? Ele já está aqui, ó. Olá, aqui é o assistente virtual do corretor ABC. Como posso ajudar? Vou mandar aqui que eu quero uma casa em condomínio, 2 quartos e garagem. Porque é óbvio, eu sou um cliente padrão, eu vou quebrar todas as mensagens, eu vou mandar 50 mensagens para falar uma coisa. E aí vai entrar o nosso assistente no 4O Mini. Olá, será um prazer ajudá-lo em buscar sua casa em condomínio. Para começarmos, poderia me informar seu nome? Meu nome é Maru. Show. Ele pediu então meu telefone para contato. Meu telefone vai ser... Show. Ele me perguntou aqui qual que vai ser a minha faixa salarial. Eu vou dar uma desviada do assunto, né? Porque a gente sabe que se a gente estivesse construindo o fluxo dentro do Typebot sem utilizar um assistente, a gente teria campos manuais para coletar essas informações. Então a gente ia torcer para o nosso cliente responder o que a gente perguntou, que a gente sabe que não acontece com frequência. Então eu vou dar uma desviada aqui para a gente ver como que ele vai se comportar. Faixa salarial, eu vou perguntar. Me fala, por favor, sobre financiamento. Como funciona? Show. Ele me respondeu aqui, me falando então que ele entende meu interesse em financiamento. Ele não pode fornecer os detalhes, então isso está lá no prompt dele. O que ele me fala é: o corretor vai te explicar tudo durante a reunião. A gente também sabe que o nosso lead faz umas perguntas muito aleatórias. Então eu vou perguntar para ele, e qual que é a melhor comunidade open source que tem para a gente aprender sobre automação? E aí uma coisa que eu gosto do atendente é que ele não tem vergonha de ser chato. Ele já me perguntou 3 vezes quando é que vai ser a porcaria da reunião com o corretor. Com certeza, Maru, o Garagem Open Source é a melhor comunidade para aprender sobre automação. Agora, voltando à sua busca, poderia me informar a melhor data e horário para agendarmos uma reunião com o corretor? Eu falei, ele não tem medo de ser chato, então vamos marcar a reunião com ele para ele poder parar. Show, eu falei para ele aqui então que a gente teria a reunião no dia 20/7, o objetivo principal dele é marcar a reunião, mas a gente falou para ele que não é para ele encerrar antes dele conseguir todas as informações. Então ele falou, beleza, eu vou agendar a sua reunião aqui para o dia 20 de julho às 14 horas. Um resumo das informações coletadas é este daqui. Mas ele ainda está me pedindo, por favor, me informe sua faixa salarial para completar o cadastro. Maravilha. Agora que ele pegou todas as informações que ele tinha que pegar, conseguiu marcar o agendamento comigo, o que aconteceu? Ele veio aqui então para o grupo 2, fez toda a tratativa de dados e pronto. Ele me mandou a mensagem que está aqui no final do meu fluxo, dizendo, ótimo, o meu nome. E aí entra o detalhe. Lembra que eu não coletei a variável nome em momento nenhum, eu não coletei a variável telefone em momento nenhum, eu não fiz nada disso. O que eu fiz foi, deixa o assistente se virar, no final ele vai me mandar um resuminho, que é o que eu pedi lá no meu prompt, e esse resuminho vai passar por todos esses 4O minis, todos são 4O minis, tá? Com o objetivo de, você vai receber um resumo de informações, o seu objetivo é apenas devolver em seu output o nome do cliente. Não coloque mais nada além do nome do cliente. Todos eles têm o mesmo prompt, tá? E aí, com isso, eu criei essas variáveis, e aí ele falou, ótimo, Maru, então ele puxou o meu nome certinho, sua reunião ficou agendada para o dia, data do agendamento, 20/7, eu não falei o ano, mas eu não coloquei no meu prompt uma coisa contra isso, então ele só informou AAA, que seria o padrão do ano que eu pedi para ele, às 14 horas. Então, hora do agendamento, ele também criou. Meu telefone aqui embaixo, ele também criou a variável. Faixa salarial, 100 mil reais mensais, ele também criou a variável. E o meu objetivo, casa em condomínio, 2 quartos e garagem, ele também colocou aqui o interesse. Resumo da ópera. Tudo isso aqui aconteceu num loop infinito. O assistente se virou respondendo todas as minhas perguntas idiotas. A outra pergunta completamente boba, que a gente sabe que o garagem é de fato melhor, né? Então não precisava ter perguntado. E ele coletou todas as informações que ele precisava. Com isso, eu criei todas as variáveis utilizando o GPT e vocês podem ver que não teve erro, com exceção aqui do ano, mas isso foi uma falha de prompt, não foi uma falha do 4O Mini. E aí eu vou dar uma atualizada aqui, porque toda essa brincadeira, a cada vez ele lia todo o prompt e a gente vai ver quanto ele gastou. Ele continua lá, GPT 4O Mini, abaixo de 1 centavo. Ou seja, o custo ficou ridiculamente baixo. Eu posso colocar agora toda a minha operação de atendimento na mão de um assistente, se eu conseguir, obviamente, fazer um bom prompt, e trabalhar em cima disso. E é por isso que eu falo que agora,
com a chegada do 4O Mini, isso é um game changer. As principais ferramentas de construção de fluxo têm integração nativa com OpenAI. E agora ficou barato. E bom. E aí, para fechar isso que o Maru falou, por que o jogo muda, né? Porque agora a gente consegue ampliar nosso pool de produtos, de funções, de soluções. Então, antes a gente estava ali muito falando para a solução de atendimento desse cliente. Então, quando ele já é um cliente, quando ele vai fazer um agendamento, quando ele está buscando uma informação, a gente ficava muito nesse lugar mais passivo. Ontem, quando saiu, eu até comentei com os meninos na hora, eu falei assim, olha, já fechei aqui com uma escola de inglês para a gente utilizar um professor de inglês, que a gente tem um fluxo também dentro do portfólio, aquele mesmo professor de inglês, só que agora no lugar de prospecção. Então eu deixo de ser passivo, eu posso colocar ads lá para trazer pessoas para conversar com o meu bot. A gente sabe que o mandor que o pessoal que faz tráfego pago tem é principalmente absorver essas pessoas que estão chegando do tráfego. Então eu consigo criar campanhas para trazer pessoas com ferramentas atrativas. Então, só de cabeça aqui tem essa possibilidade que eu dei sobre as escolas de inglês. Então, olha que legal, você fazer um anúncio utilizando o 4O Mini e ele sendo um professor de inglês e você fazer a propaganda da sua escola de inglês e falar, olha, vem aqui bater um papo com o meu professor, ele conversa e no meio da conversa ele faz o pitch em inglês. Então, assim, isso é uma possibilidade que a gente tem. Tem outra possibilidade, eu tenho um produto para acompanhamento financeiro. Então, eu posso liberar para as pessoas um assistente que ela faz o acompanhamento básico daquilo e depois eu venho na consultoria financeira. Enfim, o pool de possibilidades, ele cresce gigantemente. Tem uma consideração que eu quero fazer. Eu quero pedir 1 minuto de silêncio em nome do Vitor, que ele tá de luto pelo GPT 3.5. Nada, não tô de luto não. Tô feliz pra caramba. Agora a gente ganhou bastante segurança e vai dar muito menos trabalho. Você está entrando no mercado de automação agora, ou você é iniciante, ou mesmo intermediário. A verdade é que para você colocar uma inteligência artificial tem uma curva de aprendizado grande, vai ser difícil no início, e agora você consegue entregar algo de alto nível sem você precisar ter toda essa curva de aprendizado, bater cabeça, gastar dinheiro, enfim. A gente está falando de entregar uma automação para um cliente em 30 minutos, assim, é o tempo de você escrever um bom prompt. E aí, você quer aprender mais sobre prompt também, a gente tem conteúdo sobre isso, a gente está falando sempre sobre isso, aprender sobre open source, então nós estamos à disposição.